O Paulo Guedes, ele realmente tem essa forma de falar, ele sempre é muito otimista, acaba às vezes fazendo previsões que não se concretizam, a gente viu várias desse tipo, algumas acabam se concretizando, mas nenhum ministro de finanças, nenhum banqueiro central, nenhum presidente, ou nenhum, quase nunca, eles vão passar realmente a realidade nua e crua e dar algum tipo de pitada negativa sobre o que está acontecendo. Não vão fazer porque eles também precisam estimular, incentivar e mostrar mostrar mais o copo cheio do que o copo vazio. É da natureza até do cargo. Isso eu entendo, e claro que o Paulo Guedes talvez muitas vezes exagera nessa posição. Tanto que às vezes o pessoal apelidava ele de Paulo Palestrinha, não sei o quê, então, especialmente no ano passado, da pandemia. Mas enfim. Sobre o Brasil estar condenado a crescer, essa frase dele, é claro que eu acho que é otimista em demasia, porque quem dera o Brasil estivesse condenado a crescer. O Brasil não cresce porque há muitos entraves burocráticos, regulatórios, de Estado ainda inchado, imposto ainda muito elevado, e então não é se não fizer bobagem, é preciso remover mais dessas amarras para o Brasil realmente destravar ganhos de produtividade, que é o que vai permitir que o Brasil cresça com consistência. Apenas crescimento populacional, que já não temos mais esse bônus demográfico, isso não vai fazer a economia crescer de forma consistente, de forma sustentável. É preciso ganhos de produtividade, mas a nossa produtividade está estagnada. Então, infelizmente, eu discordo que o Brasil está condenado a crescer. A gente precisa não apenas não fazer bobagem, como seguir tomando medidas corretas e mais ainda, aprovar novas reformas que são necessárias, muitas das quais acabaram sendo abandonadas pela realidade política da reeleição e tudo mais, como, por exemplo, a tributária, que é um ponto que eu discordo muito do Guedes, aqui eu respondo um pouco também dessa pergunta, onde eu concordo plenamente que a reforma é necessária, mas a reforma que tem sido aventada, especialmente a insistência na tributação de dividendos, eu acho que é extremamente equivocada, porque ela busca instituir a tributação de dividendos antes de desonerar todo o restante da economia e o consumo. Então eu vejo que, na forma como eles estavam imaginando a reforma tributária, havia um risco enorme de nós não resolvermos esse nó tributário, todo esse emaranhado de tributos e essa loucura que é para simplesmente calcular tudo que você deve ao fisco, mas se você não resolveria isso e ainda assim traria um novo imposto e uma alíquota nada desprezível sobre imposto de renda, e a gente ficaria com o pior dos dois mundos, ainda com imposto sobre consumo elevado e tributação de dividendos além desse problema. Então, até agora, a reforma tributária que foi proposta não me animou nem um pouco. Também outro tributo que ele sempre acaba trazendo à tona, CPMF, a contribuição sobre movimentação financeira. Não, discordo redondamente. Agora, falei do que eu discordo, até para dar mais um exemplo de ponto de discordância meu, que esse é o que eu mais tenho criticado desde lá de 2019, a depreciação do câmbio, a tolerância com a desvalorização da nossa moeda e com a volatilidade, Fazenda e Banco Central. Isso, para mim, foi um erro desde o início, então aí é uma discordância forte que eu tenho. Mas pontos positivos que eu concordo plenamente com o Paulo Guedes e que ele sempre reitera e enfatiza esses pontos porque eles são importantes, que são as reformas que não fazem tanta manchete, mas são fundamentais para a economia, para o dinamismo da economia, das empresas. A MP de Liberdade Econômica, que acabou removendo um monte de burocracia, leis sem sentido, permitindo uma agilidade para abertura, fechamento de empresas, e uma série de outras iniciativas. Revogação de várias leis, o que a equipe dele chamava de revogaço. Muitas leis foram revogadas, isso é importante. Faz manchete?
nada, mas é muito importante. São questões de economia, a política micro, mas que tem um impacto enorme a mais longo prazo, não só assim imediato e que vai fazer o Brasil ser uma potência da noite para o dia, mas são fundamentais. As privatizações e concessões que foram feitas, o marco do saneamento, da cabotagem, as concessões de infraestrutura que estão acontecendo, a autonomia do Banco Central, por mais que tenha alguma divergência lá, também vai na direção correta. Então, tem muita coisa acontecendo e algumas que são medidas até infralegais no ministério que está acontecendo também agora de Minas e Energias com Adolfo Saxida, um grande amigo que eu considero muito e que tem as ideias corretas e está tomando medidas que não fazem manchete jamais, mas que destravam, tiram amarras, burocracia sem sentido, que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, mas muitas vezes nós temos, infelizmente, burocratas em funções do executivo, em ministérios, e que simplesmente sentam a bunda na caneta e não permitem com que as coisas avancem. E são, às vezes, atos simples que podem fazer grande diferença para um setor receber mais investimento externo e avançar e melhorar a vida das pessoas, que é o setor de Minas e Energias, por exemplo, mas não é o único. Esse tipo de medida infralegal ou administrativa que ocorre em ministérios, que não precisa passar pelo Congresso, isso tem muita importância e isso está sendo feito pela equipe do Guedes. É por isso que eu sempre apoiei, e eu falo isso aqui várias vezes, tive vários amigos que passaram pelo Ministério da Fazenda com essa mentalidade para melhorar o ambiente para as empresas, para a criação de emprego, de renda e crescimento da nossa economia, que é o que nós precisamos. E por isso que eu reitero esse ponto, e lembro daquele que eu fiz sobre o plano do PT, que se for implementado daquela maneira vai quebrar o Brasil, e essa visão de destravar a economia, de tirar o Estado do meio do caminho, parar de atrapalhar, aquela velha máxima, muito ajuda quem não atrapalha, para entender a função do Estado, ela é essencial. E via de regra, um governo do PT, mais à esquerda, é mais intervencionista, não pensa dessa maneira, e se tivéssemos ministérios aparelhados por essa mentalidade, seria um grande retrocesso e que são coisas que não fazem manchete, mas que impedem o Brasil de avançar, impedem a nossa economia de realmente decolar. Então, é por isso que eu sigo apoiando o Paulo Guedes, apesar das discordâncias e divergências que tenhamos em algumas questões. E quando as tiver, seguirei criticando.